Opa, fala pessoal, tranquilo? Tudo de boa com vocês? Tô aqui para passar aquele resumo, né, sobre a nossa última aula, sobre a questão da hierarquia cultural, sobre a cultura dominante e a cultura dominada, né? Então a gente vai fazer assim, uma breve reflexão. Eu vou estar mandando os slides para vocês no grupo, para que vocês possam estar acompanhando essa explicação, tá bom? E estou acompanhando aqui do meu computador os slides, né? Não vou mostrar para vocês, vai ficar só a minha explicação mesmo, né? Então, para isso, a gente precisa pensar a questão cultural. Então, pensar a questão da cultura é pensar as relações sociais. Então, a sociedade, ela só pode ser compreendida dentro do âmbito das relações humanas. A sociedade, ela só pode ser compreendida, né, como que o homem a constrói. E quando você fala construir a sociedade, você pensa na transformação da natureza. E a transformação da natureza, ela é dotada de significações específicas, né? E essas transformações, ela envolve tanto a mentalidade coletiva quanto a mentalidade individual, né? Então, dentro desse contexto, dessa interação, o homem ele está, num primeiro momento, preocupado, é claro, com a sua sobrevivência, né? E por isso ele necessita dessa modificação do espaço, mas ele também está preocupado, pessoal, nas suas interações sociais. O homem, ele não consegue ser entendido se não for dentro desse âmbito das interações sociais. Então existe todo um contexto de valoração ou de valorização desses símbolos, né? Os símbolos norteadores da sociedade como um todo. E esses símbolos norteadores da sociedade é o conjunto da vida social, é a cultura, né? É o foco da vida social. Então, é a cultura em sociedade, né? E dentro desse sentido, nós temos aí a cultura popular, a cultura erudita, a cultura de massa, a indústria cultural, né? E para isso a gente precisa entender um pouquinho. Eu vou deixar também um link do vídeo para vocês, do vídeo Indústria Cultural, que já foi trabalhado em salas de aula, para vocês entenderem um pouquinho sobre esse contexto da indústria cultural. Vamos começar trabalhando o conceito de cultura popular. Então, cultura popular é aquela que é produzida no coração das comunidades. É aquela que foi produzida fora das instituições oficiais. Ela é produzida de maneira lúdica, ela vai passando de geração em geração, ela vai sendo passada aí de pais para filhos, ela não necessita de uma aprendizagem formal. Já a cultura erudita, ela é produzida por uma elite, ela é produzida dentro do contexto formal. Então, ela é submetida a padrões críticos, ela independe do público que dialoga com ela. Independe no sentido seguinte, pessoal, se você não tiver uma educação formal, se você não tiver aí, não frequentar um banco escolar, não foi instruído por alguém, né? Você não souber ler uma partitura, você não vai aprender uma música. Então a própria pintura tem uma relação com a educação formal, o balé é diferente da dança de rua e assim por diante. Então a cultura erudita é aquela que é formal, é aquela que é aprendida por organizações oficiais, né? Pegando aí a perspectiva dos clássicos, eu vou me apoiar em Karl Marx e Max Weber, dois grandes expoentes da sociologia, e os dois eles concordam que existe uma relação de poder dentro do universo da cultura, e essa relação de poder ela tem aí uma dominância sobre um grupo e sobre uma sociedade. Então ambos os autores, né, eles acreditam ao capitalismo, eles acreditam à sociedade industrializada, essa dominação de poder dentro da sociedade. Eles acreditam, pessoal, no sentido de que a cultura ela é manipulada, ela é manejada por determinados grupos que estão no poder, seja eles grandes empresários, seja eles grupos políticos, né, para manter uma determinada cultura que seja dominante na sociedade, porque atende a determinados interesses econômicos, né? Dentro dessa perspectiva sociológica ainda, você tem a questão da expressão cultural. Qual é aquela que é tida como melhor?
É aquela que é mais instruída? Ou é aquela que é mais divulgada, né? Então, essa postura, ela justifica, ela legitima, né, essa relação de poder dentro da própria sociedade, da mesma forma como ela legitima, né, ela causa assim, uma certa legitimação às relações de poder e às desigualdades sociais e econômicas que para o universo capitalista ele é desejável, ele passa a ser necessário, né? O que seria então a cultura dominante, pessoal? A cultura dominante, então, é a capacidade de anunciação de valores, de símbolos de poder. Ela está contaminada dentro desse universo capitalista e acaba contaminando a cultura dentro do contexto social, né? E nisso nós temos aí, como eu já citei, políticos, empresários de grupos de comunicação que utilizam isso a seu serviço. Um exemplo é o próprio Netflix. As próprias minisséries americanas, que são muito divulgadas aqui no Brasil, nós temos aí as novelas e assim por diante, né? Mas há também, pessoal, aquelas pessoas que acreditam, aqueles pensadores que acreditam que não existe essa dicotomia. Muito pelo contrário, na visão de alguns autores, né, a cultura popular ela é muito mais manifestada e ela se sobressai à cultura elitizada. Elitizada no sentido de ter sido propagada através das universidades, das escolas ou por um grupo de poder econômico maior, né? Mas é importante a gente assinalar, é importante a gente analisar que a cultura tanto popular quanto erudita, dentro da nossa sociedade, ela está sempre a serviço de uma elite. Muitas vezes, vou pegar a música como exemplo, né? Você pega uma música que nasceu em ensejo popular, como a música sertaneja, né? Como a lambada lá na Bahia, durante a década de 90, como o samba e assim por diante. São músicas populares, de cultura popular, nasceu no ensejo cultural, foi apropriado pela elite, né, e divulgada fortemente nos meios de comunicação no sentido de captar recursos para o sistema capitalista, ou seja, foi utilizado pela elite, foi utilizado pelo sistema empresarial, pelo sistema capitalista para poder lucrar em cima deles. Então, dentro desse sentido, a própria cultura popular ela se torna elitizada, né, subjugando as culturas populares dos estados, o que passa a ser um problema bastante grave, né? Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim, né, dessa pequena revisão que nós fizemos sobre cultura popular, cultura erudita, cultura dominante e cultura dominada, né? Espero que vocês tenham entendido. Acompanhem utilizando aí os slides, utilizando o material de ensino, né? E qualquer dúvida pode estar deixando aqui nos comentários. Não esqueçam de fazer o resumo e de me mandar, tá bom? É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!